Olá, meu nome é Diógenes, sou evangelista e vim trazer uma mensagem de Deus para o seu coração. Hoje iremos fazer um pequeno estudo baseado na Epístola aos Hebreus, no capítulo 13, do versículo 1 ao 27. Nesse estudo nós vamos falar um pouco sobre a vida cristã. E ele começa assim, o autor, no versículo 1 do capítulo 13. Seja constante o amor fraternal. A primeira coisa que ele dá a introdução é que o amor entre irmãos, o amor fraternal, ele deve ser constante para com todos e abundante em todo o tempo. Por quê? O amor, ele é o elo da perfeição. Não tem como falarmos em fazer a obra de Deus, fazer a vontade de Deus, se nós não amarmos a Deus e ao nosso próximo. Se eu não amar o meu próximo que eu vejo, como eu poderei amar a Deus a qual eu não vejo? Então é importante que haja o amor fraternal, que este vínculo da perfeição esteja sobre nossas vidas, porque ele nos liga às demais pessoas e nos conecta à vontade de Deus, para fazermos a vontade dele, o que ele deseja, o que ele propõe para nossas vidas. No versículo 2, ele diz assim: não se esqueçam da hospitalidade, pois foi praticando-a que, sem saber, alguns acolheram anjos. No passado, muitas pessoas, sem saber, hospedaram anjos em suas casas. Por isso, ele enfatiza que devemos seguir a hospitalidade, receber no Senhor aquelas pessoas que vêm até nossa casa. E isso era um costume normal no Antigo Oriente. No primeiro século, as pessoas vinham de longe para pregar, para fazer a obra de Deus, e os irmãos deveriam recebê-los em sua casa, para que eles pousassem e pudessem dar continuidade na obra. Diz assim também no 3, lembre-se dos que estão na prisão, como se estivessem aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Aqui ele ensina a empatia, se colocar no lugar da pessoa. Quando ele diz para eu lembrar das pessoas que estão presas, como se lá eu estivesse, eu tenho que viver, sentir o que aquela pessoa está passando, o que ela está vivendo. Só assim eu vou conseguir compreender o sofrimento que essa pessoa vive e vou poder ajudá-la, vou poder olhar sem criticar, sem julgá-la, mas poder ver na perspectiva dessa pessoa o seu sofrimento e assim eu interceder, estar ao lado dela, chorar com os que choram, sorrir com os que sorriem. Mas para que eu tenha esse sentimento em mim, eu preciso dessa empatia. Eu tenho que olhar para uma pessoa maltratada como se eu estivesse sofrendo aquilo. Isso vai me estimular a ajudar, a ter boas obras, a praticar a justiça de Deus. E diz assim também, no versículo 4, olha quantas práticas cristãs nesse capítulo 13 de Hebreus são ensinados. O casamento deve ser honrado por todos e o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Ou seja, o homem deve amar a sua esposa e a esposa, a mulher, deve amar o seu marido. Esse leito sem mácula, sem que você tenha subterfúgios, busque lá fora ocasiões de poder saciar sua carne, a sua necessidade. Não, o homem deve encontrar na mulher todo o seu desejo, todo o seu prazer, e a mulher no seu marido também. E este leito deve ser sem mácula, tudo em concordância. Os dois devem se amar mutuamente, se respeitar, se admirar, um se entregar para o outro, sabendo que eu não tenho domínio sobre o meu corpo, mas a mulher o tem, assim diz a Bíblia. E a mulher não tem o controle sobre o seu corpo, mas o marido tem. Por isso, em concordância, os dois, unidos no Senhor, devem se amar mutuamente. Quando faz isso, Deus abençoa o casal. O Senhor se faz presente em meio ao casamento e tudo vai bem. Mas os adúlteros, aqueles imorais que buscam nas pornografias, que buscam no adultério, na prostituição, se desviar, sair da aliança do casamento, esses serão julgados e punidos por Deus e receberá o preço do castigo da desobediência. Por isso nós, que somos conservados, puros, pois somos novas criaturas em Cristo Jesus, devemos
manter o nosso casamento e amar a nossa esposa como amamos o nosso próprio corpo e cuidamos dele, devemos cuidar de nossas esposas. E vocês, esposa, cuidem do marido de vocês como se estivesse cuidando do seu próprio corpo, da sua vida, pois os dois são uma só carne no Senhor. E isso é agradável aos olhos de Deus, que vos ameis uns aos outros mutuamente e não deixe o pecado, o inimigo, tocar no seu casamento. Não deixa que nada externo venha atrapalhar o seu relacionamento de um para com o outro e do casal para com o Senhor. Diz assim também o versículo 5: conserve-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, jamais o abandonarei. Olha que interessante, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Por quê? Do amor ao dinheiro vem muitas cobiças. Do amor e a paixão pelo dinheiro vem as traições, vem as invejas. E esses sentimentos, eles corroem o ser humano, eles atrapalham, eles fazem com que você não atinja o seu objetivo, eles trazem desgraça, traz muito sofrimento e aflições. Porque quem ama mais o dinheiro do que as pessoas, ama mais as coisas do que os relacionamentos, tende a trocar o amor de Deus, da família, das pessoas que estão próximas, por coisas, por objetos, por ambições futuras, por buscar algo que não tem. E isso gera frustração, isso gera abandono, isso gera intriga, conflitos até mesmo entre família, somente destruição. Por isso aqui a palavra de Deus está nos exortando a não amar ao dinheiro, mas contente com o que você tem, porque Deus diz que Ele vai cuidar de ti, Ele não vai te desamparar. Tudo que nós precisamos, devemos pedir ao Senhor. Ele conhece a nossa necessidade, o nosso dia a dia, o que precisamos para sobreviver e os nossos sonhos, nossos desejos. E é Ele que, segundo a vontade dEle mesmo, concede o desejo dos nossos corações. Então somente confia nele, entrega o teu caminho, a sua vida nas mãos do Senhor e deixa que Ele te guie, Ele te domine, Ele controle a sua vida e você verá a grande prosperidade do Senhor para você. Diz assim também no versículo 6: assim podemos dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me podem fazer os homens. Se Deus está conosco, quem pode contra a mão do Eterno? Se Deus está na minha e na sua vida, quem pode impedir o agir do Senhor? Quem pode frustrar os planos de Deus? Ninguém. A palavra diz que nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Então, se Deus está na frente, na direção da sua vida, se você entregou o teu caminho totalmente a Ele, apenas confie, deleite no Senhor, descanse nele, porque a seu tempo o que tiver de vir, virá e não tardará, e a bênção será tua, e a vitória para a honra e glória do nome do Senhor. Lembre-se, o homem não pode impedir, o diabo não pode impedir a sua vitória, por isso você deve perseverar, estar na presença de Deus firme, para que Ele possa concretizar a sua vontade em sua vida. Diz assim o versículo 7, lembre-se dos seus líderes, que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado do estilo de vida deles e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Aqui Ele diz para nós imitarmos os nossos líderes, nossos pastores, nossos mentores, aqueles que nos ensinaram a caminhada cristã, para imitar a regra, a conduta, o estilo de vida. E Ele vem dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o Senhor Jesus é o maior exemplo para nossas vidas, para nós imitarmos. Exemplo de fé, de paciência, de ser doar, de amar a humanidade. Por isso devemos imitar o nosso Senhor. Ele não mudou e não vai mudar. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E diz assim também, não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos, pois é bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça, não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Nós temos um altar, do qual não tem direito de comer os que servem no tabernáculo. Olha que interessante, aqui ele está falando para nós que temos que ter o nosso coração fortalecido na graça.
não por alimentos cerimoniais. Nós não temos que basear a nossa vida cristã em cerimônias, em tradições de homens, mas sim na palavra de Deus, na graça de Deus, recebendo a sua misericórdia em nós, praticando a sua verdade. Por isso, nosso fundamento é Cristo Jesus. Nós não estamos alicerçados em nenhum dogma de igreja, nenhuma palavra secundária, mas sim no Evangelho de Cristo Jesus, onde Ele mesmo deu todo o exemplo até a cruz, morrendo por mim e por você. Então nós seguimos a lei de Cristo, nós seguimos a sua graça, estamos no tempo da graça, um tempo de viver uma liberdade cristã, mas uma liberdade para fazer o que é bom, o que é justo, o que é reto perante o Senhor. Ele diz assim, pois o sumo sacerdote leva sangue de animais até o lugar santíssimo, como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. E aí, olha o que ele está dizendo. Lá na antiga aliança, era feito o sacrifício de animais para encobrir pecados. E isso era feito do lado de fora do lugar santo dos santos, ali do tabernáculo. Mas Jesus, com seu sacrifício vicário, sofreu também punição. Ele mesmo foi o sacrifício pascual, a qual, fora dos portões da cidade, lá no Monte Calvário, ele ofereceu a si mesmo a Deus por um sacrifício vivo, santo e agradável, para nos redimir de todo pecado, de toda impureza. Por isso hoje nós somos salvos, regenerados, restaurados pelo sangue de Jesus, por este sacrifício único que ele fez, que é eficiente e eficaz para purificar todos os pecados, não só nossos, mas de toda a humanidade. Todos aqueles que vão a Jesus, que se entregam a Ele, que aceitam a Jesus em seus corações, fazem uma aliança com o Senhor, com o Eterno, têm os seus pecados purificados e são uma nova criação em Cristo Jesus. Ele diz assim, portanto, saiamos até Ele, fora do acampamento, suportando a desonra que Ele suportou, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a vindoura. Nós, aqui na terra, somos peregrinos, porque a nossa pátria é a celeste, é no céu, onde iremos habitar com Cristo Jesus, que foi ao céu, mas virá para buscar a sua noiva, buscar a sua igreja adornada, preparada para Ele. Então temos que ter confiança e saber que o nosso futuro, o nosso destino é estar com Cristo nos céus. Por isso, conservemos essa esperança, a nossa fé e perseveremos até o final da nossa trajetória, da nossa carreira, quando o Senhor vir nos buscar ou quando nós passarmos para o Senhor. Isto sim é a nossa esperança, firme e verdadeira, que não passa, está arraigada dentro de nós e foi o próprio Deus que nos deu esse acesso a Ele através do seu Filho. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de compartilhar com os outros o que vocês têm, pois Deus se agrada de tais sacrifícios. Aqui ele está falando de duas coisas importantíssimas na vida de um cristão. O primeiro é o louvor e adoração que nós devemos prestar ao único Deus. Essa adoração e louvor, ele é um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que vem dos lábios puros daqueles que se entregam a Deus com o coração quebrantado e contrito e que fazem a sua vontade e que tem no seu coração o desejo de honrar, de magnificar, de glorificar a Deus. Por isso devemos louvá-lo com os nossos lábios, ser gratos, render ações de graças ao nosso Senhor. E ele também nos dá um ensinamento muito importante, uma ordenança de ajudarmos uns aos outros, de contribuir, de ter atos de justiça. São os frutos permanentes. Jesus disse certa feita que ele nos escolheu para irmos e dar frutos e que o fruto permaneça. Para que esse fruto possa permanecer, ele tem que ser feito em Deus, com um coração sincero, quebrantado, voluntariamente, com uma motivação correta e certa, pensando em fazer a vontade de Deus.
não embarganhar com o Senhor. Eu não dou a Deus para receber em troca algo dele, não. Eu oferto a ele porque eu sou grato por tudo que ele fez por mim e ele me ordenou, me mandou ser bom, benevolente assim como ele é e distribuir aos pobres, ajudar as pessoas necessitadas, visitar os órfãos, os estrangeiros, as viúvas, aqueles que estão em situação de flagelo, que estão em situação vulneráveis. Eu devo estender a mão, ajudar com recursos, com oração, com a pregação, estendendo as mãos, fazendo o que é bem a todas as pessoas, mas principalmente os domésticos da fé. Não podemos esquecer de nenhuma das pessoas a qual o Senhor nos trouxe. O nosso próximo está do nosso lado para que nós possamos abençoar suas vidas, assim como Deus tem nos abençoado. E diz assim o 17: oferecemos aos seus líderes e sejam submissos a ele, pois cuidam de vocês, como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que eles cuidem de vocês com alegria, não com descontentamento. Caso contrário, isso não será proveitoso para vocês. Nós devemos obedecer aos nossos líderes e pastores, aquelas pessoas que estão incumbidas de tomar conta de nós, do rebanho, de nos levar, através de sua liderança, a chegar mais próximo do céu, mais próximo de Deus. Devemos obedecer, porque isso é bom, agradável ao Senhor. Não tem como um reinado subsistir se não houver obediência, se não houver súditos que estejam empenhados em fazer o que é certo e correto, debaixo de autoridade, de ordens, e eles cuidam de nós. Deus incumbiu eles destas tarefas, dessas atividades, para que haja um proveito da sua seara, do seu trabalho, da sua obra. Por isso devemos, com coração humilde, ser submissos aos nossos líderes e pastores e fazer o que é agradável ao Senhor em tudo. E diz assim também o 18: orem por nós, estamos certos que temos a consciência tranquila e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. O que aqui o autor de Hebreus está dizendo? Que pedindo oração para que ele saiba que a mente dele está tranquila, ele sabe que está fazendo a vontade de Deus e está sendo honrado em tudo, porque está fazendo o que é justo, o que é honesto, o que é bom, o que é agradável, o que traz fruto, o que traz benefício às pessoas, amando a Deus, a sua palavra e cumprindo os seus mandamentos e amando os seus irmãos, dando ensinamento em tudo. Ora, o Deus da paz, pelo sangue da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Que ele aperfeiçoe vocês em todo bem, para fazerem a vontade dele, e opere em nós o que lhe é agradável, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Olha que maravilhoso isso. Ele fala sobre Jesus, sobre a nova aliança, uma aliança eterna que não pode ser rompida ou quebrada. Esta aliança, diferente das outras alianças, onde o homem transgrediu, quebrou a aliança, essa não pode ser quebrada, porque essa é uma aliança que depende somente de Deus e é uma aliança eterna, não pode mudar, não pode alterar. E essa aliança conosco, a qual ele nos inseriu no contexto desta aliança, nos chamando, nós que não éramos povo do Senhor, hoje somos povo adquirido por ele, somos da família de Deus, e ele nos resgatou para viver bem-aventuranças, sermos felizes, ditosos na sua presença, por meio de Jesus, que é o nosso sumo pastor, autor e consumador da nossa fé, em quem temos a salvação pelo seu sangue derramado, vertido na cruz do Calvário. Por isso nós agradecemos ao Senhor por tão grande salvação que ele nos deu através do seu Filho Jesus Cristo. E diz assim também: irmãos, peço que suportem a minha palavra de exortação. Na verdade, o que eu escrevi é pouco. Olha o que ele está dizendo, ele está exortando, está aconselhando, está ensinando e pede para que eles aguentem, obedeçam, porque vai ter frutos. Quando eu obedeço a palavra de Deus, por mais que naquele momento possa parecer duro e difícil para mim, uma mensagem às vezes pode ser até pesada, mas ela tem um fruto.
O pai só corrige a quem ama. E no momento da correção, não parece ser algo tão bom, mas depois o fruto de justiça é grandioso e nós vemos o resultado positivo em nossas vidas. E o Senhor está nos exortando porque Ele nos ama. Não quer que nós erremos, mas que andemos na Sua presença, na Sua palavra, fazendo o que lhe é agradável. Quero que saibam que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele chegar logo, irei ver vocês com ele. Ali ele está contando que Timóteo estava preso e ele foi solto. E ali ele estava exortando a eles para orarem, vigiarem, estar na presença de Deus, porque Timóteo iria até eles e passaria mais instruções. E ali ele vai encerrando. Saúdem todos os seus líderes e todos os santos. Os da Itália enviam saudações. A graça seja com todos vocês. E encerra aqui o capítulo 13 de Hebreus, uma carta maravilhosa que vem trazer ensinamentos profundos cristãos de viver cotidiano, um viver diário na presença do Senhor, fazendo o que é certo e agradável a Ele, agindo com sabedoria e prudência. Que Deus possa nos abençoar, possamos receber em nós esta rica palavra do Senhor, para que possamos evoluir, crescer espiritualmente e amadurecer na obra do Senhor. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Peço a você que se inscreva neste canal, me ajude a semear a palavra de Deus, compartilhando com seus amigos, dá um joinha se gostou do vídeo e que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.